Domingo nós falamos aqui sobre o que, irmãos? A graça profética da provisão. Lembra desse culto, sim ou não? A graça profética da provisão. Não é vontade de Deus que o povo dele anda vivendo em pobreza e escassez. A vontade de Deus é que o povo dele viva o melhor da terra. Então, é isso que nós precisamos aprender. Hoje, eu quero falar algo com você. Diga, é tempo de portas de oportunidades. Portas de oportunidades vai se abrir no mês de abril. Nós declaramos essa palavra profética, porque vai vir provisão, portas abertas. Então vai haver portas de oportunidades. Nós vamos ter muito acesso, nós vamos nos conectar de uma forma poderosa, grandiosa, graciosa, nessas portas de oportunidades. Você vai ficar impressionado com o que Deus vai fazer na sua vida, com o que Deus vai liberar na sua vida. Queridos, eu estou tão convicto disso, eu estou tão contente dentro de mim, com aquilo que o Espírito está me ensinando, aquilo que o Espírito está me revelando. Então eu quero que você preste atenção no que vamos falar, porque hoje vai ser aquela loucura da quarta. Apocalipse, Gênesis, Reis, Samuel, 2 Samuel, porque nós pregamos Bíblia, né? Então, a palavra ela se completa, a nova aliança e a antiga aliança, elas se comunicam, elas se falam. E quando eu ignoro isso, eu estou perdendo as liberações proféticas sobre a minha vida. Quando eu abro a minha boca para dizer, olha, isso aqui é do passado, isso aqui agora é outra coisa, eu estou perdendo aquilo que lá atrás foi profetizado. A antiga aliança profetizou sobre o Cristo. A graça que nós estamos vivendo aqui, ela veio antes da lei. O povo de Deus, quando não tem a plena consciência e pleno conhecimento, o que eles perdem? Eles perdem o benefício da graça. Compreenda, entenda. O que nós vamos ensinar aqui hoje é coisas profundas e cirúrgicas, que você vai ter acesso a um material puro e verdadeiro para aplicar na sua vida. Mas para isso, você precisa ter obediência. Amém? Se você se comprometer a obedecer, a Bíblia diz, a quem deu crédito à nossa pregação, a ele manifestará o braço do Senhor. Então, se você dá crédito e obedecer, está tudo certo. Eu não sou vendedor de ilusão e nem tampouco contador de história. Eu prego a palavra. Então, eu não quero te iludir, eu quero te ensinar para você crescer. Amém? Para você viver o que nós vivemos aqui. Esta graça profética de provisão diária. Então hoje o tema é o quê? É tempo de portas de oportunidades. Porque a porta já se abriu quando o mês começou. Nós já declaramos no culto de domingo que era o mês de portas abertas. Agora, essas portas abertas vão me dar oportunidades. Abra comigo Apocalipse capítulo 3, eu falei para você. Versículo 7. Vamos começar no final, depois nós vamos para o começo. Amém, queridos? Vamos brincar um pouco aqui. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, olha só. Eis o que diz o quê? O santo e o verdadeiro. Diga santo e verdadeiro. Diga nele, não há pecado e nem mentira. O que tem a chave de Davi, aquele que abre ninguém, e o que fecha ninguém. Presta atenção. Então, Deus, Ele já abriu uma porta para nós. Essa porta se chama Jesus.
Só que essa porta, ela é como? É uma porta de oportunidade, mas porém não é uma porta que todos acessam de qualquer forma, de qualquer maneira, porque diz que essa porta é estreita. Amém? Agora, essa porta, ela está aberta para algumas pessoas. Como assim? A porta não está aberta? Ela está aberta, mas não é para todos. Como não é para todos? É para todo aquele que tem a visão da porta. Sabe quando uma pessoa, ela está andando, mas ela não acha saída, e outra pessoa está andando no mesmo caminho e encontra a porta? E parece até brincadeira. É a mesma coisa quando você pede informação de um endereço para alguém que conhece o endereço. Ele comunica para você aquilo numa simplicidade tão grande. E aí ele fala para você, se você está entendendo, conseguiu entender? Você vai pegar a esquerda, a direita, lá em cima você desce, e aí você já chega. Mas para você, aquilo não fez sentido nenhum. Já aconteceu isso com você? Quando a pessoa está contando desta forma, eu já falo, você entendeu? Eu entendi tudo. Já saio fora, porque eu não entendi nada. Aí vou procurar outro. Então a porta, Jesus é a porta de oportunidade para todas as bênçãos que você precisa. Só que esse Apocalipse capítulo 3 aqui, talvez você nunca entendeu a primeira parte, ou a segunda parte não fez sentido. Por que está aberta, mas eu não tenho acesso? Mas a segunda parte vai fazer sentido para nós, porque alguns não encontram o acesso. Versículo 8. A Bíblia diz, conheço as suas, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Então essa porta, ela está aberta, mas não é para todo mundo. Você viu que tem umas características aqui? Preste atenção, queridos, que eu não gosto de perder tempo. O primeiro princípio para obter a bênção da porta aberta, as suas obras precisam ser reconhecidas no céu. O texto começa dizendo, conheço as suas, por isso abri a porta. Está fazendo sentido? As suas obras é reconhecida na onde? Se não for reconhecida no céu, você vai ficar andando assim, ó. Ai meu Deus, não tem saída, não tem saída. Você não vai conseguir ver a porta. O primeiro princípio é que as suas ações, as suas obras sejam boas. Está pegando aí, crente? Porque tem crente que não tem obras nenhuma e quer ter portas de oportunidade. Então, o segundo princípio, mesmo em tempos de difíceis ou dificuldades, de fragilidade, você guardou a minha? Porque é claro, ele está dizendo, eu sei que você é fraco, mas guardou a minha palavra. Por isso que eu abri a porta para você. Porque tem gente, tem pessoas, que quando ele está vivendo por dificuldade ou por problemas, a primeira coisa que ele faz é o quê? Retroceder. Repita, quem retrocede? Jamais, nunca vai acessar essa porta. O terceiro princípio que eu encontro nesse texto, não negou o meu nome. Não negou o meu nome. Está escrito aqui, ó,
a minha palavra e não negou o meu nome. Tem pessoas que ele nega a Deus no momento de crise que ele passa. Tem gente que ele não pode nem se cansar, que ele já não vem cultuar. Estão entendendo? Então tem 3 princípios aqui que chamou a atenção do Todo-Poderoso para abrir esta porta que ninguém fecha. Aí vai ter pessoas que vai andar sobre estas bênçãos, e outras pessoas que vão estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, ouvindo a mesma coisa, e que não vão achar o acesso. São 3 situações que acontecem para chamar a atenção do céu, para que aquele que tem a chave da porta, abra a porta e declare: anjo, fica aí para que ninguém feche, porque os meus filhos têm que passar por aqui. Então, há um princípio aqui a ser cuidado, a ser observado. Porque o texto, ele é claro, muitas vezes não entendemos, mas o texto está aqui esclarecido para nós. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você conhece pessoas que só andam falando: ai, minha vida, estou fraco, por isso que eu não tenho ânimo nem de orar, não tenho ânimo para ir no culto mais, eu não tenho ânimo. Está entendendo não? Nada que aconteça na sua vida pode te tirar da presença daquele que pode resolver o seu problema. Só Ele pode, só Ele. Entenda isso, precisa retomar a rota. A porta está aberta e ninguém pode fechar. A bênção nos pertence. Amém, igreja? Deus tem o poder de abrir portas que ninguém pode. Deus abriu, ninguém fecha. Diga: a porta jamais vai se fechar. Mas a minha cegueira espiritual, acompanhada de desobediência, me faz errar o caminho. Está entendendo? Não é assim? Aí a pessoa erra o caminho. Mas Deus promete as portas das oportunidades, ninguém pode fechar. Ninguém. Deus promete isso para mim e para você. Diga: hoje eu tenho a oportunidade de apagar tudo que foi errado e começar uma história nova. Porque Deus está se revelando através da palavra à minha pessoa. É você que tem que decidir. Eu quero mostrar para você alguém que teve a oportunidade, mediante a uma porta que se abriu de oportunidade, para mudar sua rota. Abra a tua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Eu falei para você que nós vamos andar muito hoje aqui, porque quarta-feira é isso. Ensino da Bíblia. Jacó partiu de Bersaba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras do local, colocou sobre a cabeça para deitar-se. Versículo de número 12. Ali o Senhor, o quê? Que havia o quê? Que havia o quê, igreja?
Meu Deus. Jacó estava fugindo? Sim ou não? Jacó, ele tinha enganado pessoas. Jacó estava com medo. Jacó aparentemente tinha perdido tudo. A casa, irmão, longe da família. Mas agora, Jacó vai ter uma porta de oportunidade. Porque está escrito aqui, ó. Ali o Senhor que havia o quê? Ali sonhou que havia o quê? Que se o quê? Erguia da terra cujo topo os céus. E pela qual os anjos, tipo assim, ó, uma porta se abriu e ligou céu e terra. Você diante de uma oportunidade dessa, o que você faria? Oportunidade da sua vida, o que você faria? Continuaria do mesmo jeito ou você mudaria de vida? Porque porta de oportunidade só surge para mudar de vida. E porta de oportunidade quando se abre, eu preciso tomar decisões, diga decisões. Aqui é claro, versículo 13, olha o que a Bíblia diz, que ele sonhou, acima dele, olha só, acima dela, em pé estava ele disse, eu sou o Senhor, o Deus, o seu pai, e o Deus, darei a você e a sua, a terra ao qual você está, diga, uma porta de oportunidade se abriu. E agora? Ele teve um sonho, ou ele teve uma visão, mas uma porta se abriu. E Deus falou com ele. Agora, todas as vezes que Deus fala conosco através da sua palavra, é uma porta de oportunidade que está se abrindo para algo determinado em nossas vidas. Quando Deus fala com a gente, nos repreendendo, Ele está dando a oportunidade de recomeço. Se Deus abre uma porta na palavra dEle e fala, dando um destino, Ele está falando para tomar algumas decisões para que aquilo se cumpra. Porque quando a porta da oportunidade aparece, eu tenho que tomar decisões. Quando Deus fala comigo, Ele sempre vai falar para me tomar decisões. A Bíblia vai dizer para nós no versículo 14, olha o que o Senhor diz, os seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul, todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Diga, a promessa da graça profética que estava sobre Abraão se abre diante de Jacó. E agora Deus está revelando para ele algo extraordinário. Vai entregar para ele algo extraordinário. Só que todas as vezes que Deus libera algo sobre nós, nós precisamos fazer algumas reflexões. Nós precisamos consertar algumas coisas. Nós precisamos tomar atento. Porque toda bênção liberada requer santificação. Nós já ensinamos isso aqui. Todas as vezes que Deus entrega algo para você, Ele espera que você entregue algo para Ele. O nosso problema nos dias atuais é que a gente só quer. Não é assim? Nós estamos vivendo em uma geração que é assim, os filhos só querem e não quer ter compromisso de nada, os maridos querem, olha, eu sou cabeça, mas ele não quer morrer pela mulher. Nós estamos vivendo um tempo que nós queremos muito e não queremos fazer nada. Todas as vezes que Deus abre uma porta de oportunidade, requer o que, irmãos? Tomada de decisão, requer transformação. Todas as vezes que uma palavra de Deus vem sobre a tua vida, liberando uma palavra profética de bênção, todas as vezes Deus vai cobrar de você um alinhamento.
Nós começamos esse culto mostrando para você em Apocalipse que Deus diz: a porta se abriu porque você foi o quê? Mesmo mediante a sua pequena força, não desistiu, não negou meu nome. Quem está entendendo? Teve ali obras que chamaram a atenção de Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 15, a Bíblia diz para nós: eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E o que mais? E o trarei de volta a esta terra. Não deixarei o quê? Enquanto não fizer, diga, uma porta aberta. É uma promessa de mudança de vida, de proteção. Então Deus está prometendo para ele. No verso 16, a Bíblia diz assim, quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não. Versículo 17, preste atenção. Ele diz assim, com muito medo, ele disse: o quê? Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é. Todas as vezes que Deus fala com você através da palavra dele, Ele está se manifestando e os céus estão se abrindo, as portas estão escancaradas e todas as vezes vai profetizar oportunidades de prosperidade na sua vida. Mas sabe o que acontece aqui? Jacó já começa a se alinhar. Ele teve medo, ele temeu, porque ele disse: sem dúvida, esta é a casa de Deus. E as portas do céu se abriram. Mediante a uma revelação tão poderosa dessa. Tem gente que fica assim, não faz nada. Esse é o problema. Nós estamos acostumados a não fazer nada. Queremos só receber. Faz nada. Mediante uma revelação dessa aqui, percebendo o que estava acontecendo, diga percebendo o que está acontecendo, a oportunidade que ele estava tendo, ele precisava fazer alguma coisa. O problema é que tem gente que não faz nada. Ele continua com o mesmo jeito, com o mesmo pensamento. Ele continua com a mesma conduta. Quem está me entendendo? Como se fosse normal a presença de Deus. As pessoas estão normalizando a revelação. As pessoas estão normalizando o que Deus está falando através da sua palavra. Como se Deus fosse obrigado a fazer tudo. E que nada nos surpreende mais. Você sabe que isso acontece? Sabe quando você observa isso na carne? É quando você dá um duro. Quem tem filhos aqui? Quando você dá um duro danado. Quando você trabalha muito, dia, noite, chuva, sol, tudo em prol a dar algo para o teu filho. Antes, você lembra quando a outra geração era assim? Quando o pai trazia um pirulito, nós só não pulava e virava em línguas estranhas e dançava o karatê, porque nós ainda não sabia. Não é? Hoje em dia o pai dá um iPhone. 13 é que já saiu 16, né? Estão banalizando. Assim somos nós na presença de Deus. Não faz nada, como se fosse normal. Deus está abrindo o céu, Deus está fazendo chover bênção, Deus está soprando os ventos, Deus está revelando, Deus está trazendo profeta, a palavra está sendo revelada, e a pessoa fala assim: nossa, só pode ser Deus, porque como que ele sabe disso? Mas continua do mesmo jeito, não faz nada. Reconhece que é o pai que está fazendo, mas não dá importância mais para aquilo que o pai faz. Só que graças a Deus Jacó não foi assim.
A Bíblia diz no versículo 18, olha o que a Bíblia diz: na manhã seguinte Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que havia posto sobre a cabeça, colocou-a em pé, como que? Coluna, derramou óleo sobre o seu topo. Versículo de número 19, a Bíblia diz assim, amada igreja: ele deu àquele lugar o nome de Betel, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Versículo 20, a Bíblia diz: então Jacó fez você viu? Aqui Jacó mostra o coração para Deus, que agora houve uma transformação. Olha para o teu irmão e fala assim: no sonho, na visão, Deus pediu alguma coisa? Deus nunca te pede nada, mas Deus espera que você faça tudo. Porque nós estamos num tempo de crente que é assim: eu não senti, eu tenho que sentir. É ou não é? É quarta-feira, é cu de ensino, meu irmão. Hoje é para sua alma sair do lugar umas 10 vezes. Aí não senti. Aí chamou para ir lá na frente. A palavra foi muito boa, mas não senti. Porque tem crente agora que só faz se sentir. E ele não vai sentir nunca. Sabe por quê? Porque crente na desobediência não sente a presença. E nem tão pouco entende a palavra. Eu tenho que sentir. Eu tenho que sentir uns arrepios, senão não vou. Deus pediu alguma coisa para Jacó? Tem algum filho mais preferido do que o outro, irmão? Vocês têm mais de um filho, não tem? Quem tem mais de um filho aí? Tem um filho preferido ou não? Claro que não. Mas tem um filho que ganha mais presente. Por quê? Porque certamente esse filho, ele faz as coisas sem você pedir. É assim ou não? Você está num lugar, irmãos, isso aqui é instinto, é automático. Não é porque você gosta de um mais do que o outro, não. Você está num lugar, você olha aquilo lá, a roupa, lembrei do fulano. Você vê um rapaz, ele se doce. É assim ou não? Não é porque você quer. Às vezes o pai e a mãe não estão pedindo nada. Ele só está esperando que você reconheça que tudo que você é, que tudo que você tem, que tudo que você possui, vem dele. É assim com Deus. Jacó não precisou sentir não. Deus não precisou pedir nada. A Bíblia diz aqui, fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, olha só, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, o que ele vai fazer? Promover o quê? O de comer? Diga: Deus provedor. Agora, é engraçado aqui que você precisa aprender. Deus já falou no sonho que tudo ia dar para ele e que era com ele aonde ele fosse, sim ou não? E que não ia sair de perto dele, sim ou não? Vai precisar fazer o voto? Tem gente que já está pegando já. Precisa fazer voto? Olha para o teu irmão e fala assim: você não precisa comprar Deus. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Mas Ele espera que da tua parte tenha reconhecimento que Ele é seu Deus. E que através dEle, você é e tem tudo que você tem. É engraçado esse texto, porque Deus não pediu. Tudo que Ele pede no voto, Deus já falou que ia dar sem Ele votar. Você está vendo como que funciona a graça? A graça profética da provisão sobrenatural. Você está vendo como funciona? Primeiro Deus dá. E Deus espera caráter da nossa parte. Deus não pede.
Porque tudo que você precisa pedir para você ter não tem graça. Não é assim? Se você precisa pedir carinho, não tem graça. Você só é um dependente emocional. Se você precisa pedir, não tem graça. Porque o que nos traz prazer é aquilo que vem de graça, espontâneo. Amém, igreja? Entenda isso. Isso aqui agradou o coração de Deus, mas Jacó não perdeu a oportunidade. Diga, a porta se abriu e Jacó agarrou com a porta. A oportunidade. O que eu tenho que fazer? A porta já se abriu, agora eu tenho que mudar alguma coisa, gente. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mostrar para esse Deus que eu preciso mostrar e fazer alguma coisa. Diga, o mar vermelho se abriu. Uma porta de oportunidade. Não foi isso que aconteceu com Moisés? Moisés só fala para o povo marchar, porque o mar vai se abrir. Queridos, tem tanta porta aberta na sua vida, na sua frente, que você não consegue nem imaginar. Tem tanta coisa boa já pronta para você, e por conta da cegueira espiritual, do entendimento, você não acessa. O povo, quando chega à beira do mar, eu não vou ler todo o texto aqui, porque é muita coisa, mas pode marcar Êxodo capítulo 14, 21 ao 22. Quando o povo chega, sabe o que eles fazem? A primeira coisa que eles fez quando chegou lá, fez o que, igreja? A porta está aqui. Eles olham para onde? Mas onde está a porta? Mas onde eles olham? Quando um povo não tem entendimento da revelação, sabe o que acontece? Eles não conseguem enxergar aberto a porta. Eles vêem uma parede fechada, eles vêem tudo bloqueado. Agora, quando você está debaixo de revelação, você olha para essa parede e você vê porta. Porque Deus falou, você vai passar ali, você vai passar. Eles olham, e aí Moisés, diga assim, ó, cuidado com o povo que não entende a revelação, porque eles vão fazer você temer. Sabe o que Moisés fez? Olhou para trás, foi lá falar com Deus. Aí Deus falou, você está falando o que comigo, rapaz? Vai, marcha. Esse povo que não entende a revelação que Deus mostrou para você, vai tentar tirar você da porta e fazer você retroceder. Esse é um perigo, amigos, que não entendem o mesmo propósito que você tem. Eles vão tentar fechar os seus olhos para a porta que Deus abriu. Eles vão colocar dificuldade aonde tem facilidade. Quem lembra de Davi? 1 Samuel capítulo 17. Abra sua Bíblia lá, fazendo um favor. 1 Samuel capítulo 17. Versículo 32. Presta atenção nisso aqui, ó. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá lutar? Diga, Davi estava diante de uma porta de oportunidade. Golias era a porta de oportunidade de Davi. Olha para o teu irmão e fala assim: nem sempre a porta que Deus abre vai ser fácil entrar. Teve dificuldade? Mas Davi tinha uma clareza dentro dele. Amém? Porque tem gente que pensa, eu não estou aqui para enganar você não, tá? Porque todas as vezes que uma porta de oportunidade se abre, vai ter um opressor
vai ter um perseguidor para tentar fazer você parar. Lembra que quando a porta se abriu para Jacó, quem lembra? Nós estamos falando agora. Jacó, depois que aconteceu tudo aquilo e acessou a porta, encontrou um homem chamado Labão, que fez ele de escravo 14 anos e mentindo para ele. Aí você vai ficar em dúvida. Você fala assim, foi Deus que abriu essa porta, foi Deus que me colocou aqui, foi Deus que me trouxe para essa cidade, foi Deus que me colocou nessa igreja, foi Deus que me trouxe, parece que está tudo complicado. Será que essa porta está certa, meu Deus? O problema é que vai haver o quê? Dificuldade. Vai haver enganadores tentando te parar. A porta de oportunidade de Davi aparecer era o Golias. A proposta era boa. Davi chegou lá e sabe o que ele escutava? Quem derrotar esse gigante, o rei vai dar a filha dele para casar. A família inteira desse cidadão não vai pagar mais imposto. Olha que loucura. É uma porta de oportunidade? Sim ou não? Hã? Davi falou, como que é? Vai ter casamento se eu derrubar esse cara? Eu vou casar com a filha do rei? A minha casa não paga mais imposto, não. Então é a minha oportunidade. Aí Davi começou a falar, né, eu vou matar esse cara. Falaram para Saul. Chegou até Saul. Versículo 33, a Bíblia diz assim, ó, Saul respondeu, você não tem? Se é algum de nós já ia fazer assim, né? Puxa vida. Não é assim não? É assim ou não é? Se é algum de nós, quem está falando para ele que ele não tem condição? O rei. E aí pronto. Não foi dessa vez. Você não tem o quê? Condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas o quê? Se tem uma coisa que você precisa tomar cuidado, é quando você encontra pessoas diante da porta da oportunidade que quer apequenar você, desprezar você, te falar para você que você é incapaz, que você é pequeno, que você não consegue, que você não tem capacitação para aquilo. Toma cuidado, porque quando a porta se abrir, o enviado do cão também vai aparecer na porta. Vai falar para você que você é incapaz, que você é pequeno, que você não tem condição. Você jamais vai assumir aquele lugar, porque você não tem condição para isso. Aí você já baixa a cabeça. Você já vai começar a se apequenar, porque o outro falou que a porta até se abriu, mas não é para você. Já aconteceu isso com alguém aqui? Que você estava diante de uma oportunidade, alguém falou, não é para você essa vaga, o teu perfil não cumpre com os requisitos, e você se calou, você não ponderou, você não falou nada, larga para lá isso aí, é porque não era de Deus, porque a gente tem muito esse negócio, não é de Deus, não é de Deus. Aí Deus está falando assim, era para você sim, futuramente você é ser o dono daquilo lá, você é ser o gerente daquilo lá, mas porque você se apequenou, eu não posso fazer nada, a porta se abriu. Olha o que o rei fala. O rei está falando para ele, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro, desde a sua... Olha para o teu irmão e fala assim, Deus não está procurando gente experiente. Deus está procurando gente obediente. Porque era para estar outras pessoas talvez no meu lugar aqui, ó, muito mais capaz que eu. Mas talvez aqueles que se acham capazes, o que até é capaz, não tem coragem de viver o que a gente vive. Pelo propósito. Às vezes tem pessoas lá muito mais eloquentes nas suas falas. Que lê até assim, ó, respeitando vírgula, ponto, coisa que eu não faço, que eu sou meio doido, já vou assim. Quero nem saber, o negócio já está aqui dentro de mim, meu irmão. Eu quero é colocar para fora.
E às vezes por apressar demais, a mestra ele até fala, você leu errado aquela frase, eu estou nem aí, o negócio é que já foi a unção para cima já. Porque Deus chamou. Porque você é incapaz. Eu escutei isso aí uma vez no meu ministério. O pastor disse assim, prega lá para mim, irmão. Eu fui lá, domingo de manhã. Aí cheguei lá, e quem está obreiro querendo ser pastor, você sabe como é que é, né? É numa velocidade, ele quer fazer, ele quer pregar, porque ele quer mostrar serviço. E eu já peguei o microfone, já fui para o altar, e pá, e não sei o que, tinha uma câmera no cantinho, e eu pá. Terminei, entrei no escritório, todo cheio, arrebentei. Pastor só vai elogiar. Se tiver uma igreja, vai matar todo mundo com um tipo de mensagem dessa. Você não consegue, não. Meu irmão, pensa num negócio ruim. Eu saí lá fora, falei assim, homem não chora. Homem não chora. Homem não chora. Mas eu estava chorando por dentro. Aí nesses momentos, vem 1001 mensagens diabólicas na sua mente. Larga a mão. Larga para lá, não é para você, você não nasceu para isso, você nasceu para ser empreendedor, você nasceu para isso, para aquilo, para cuidar de pessoas lá, mas é lá na empresa, não é na igreja, e não sei o que, e papapá, e não sei o que, aí depois eu falei, Satanás, Deus me chamou, e eu vou perseverar, porque uma porta se abriu para mim, sempre vai ter alguém parado na porta, que Deus abriu para tentar você não entrar. Eu não sei como é a tua história nessa cidade, eu não sei como você chegou, mas eu cheguei aqui. Só pela misericórdia. E tive coragem de abraçar a oportunidade. Você também vai vencer. Deus vai fazer você romper. Aí tem outro problema que aconteceu aqui. Eu não ia falar, mas vou ter que falar porque soprou aqui agora. Na hora que Davi consegue convencer o rei que ele é capaz, o rei agora quer ensinar Davi. Vou colocar minha armadura em você, você pega a minha espada. Fala assim, ó, sai Satanás. Diga assim, um covarde não tem estratégia de nada para me ensinar. Está pegando ou não? Esse é o problema. Tem gente que está destruída em todas as áreas da vida dele, é finança, é casamento, é tudo. Quando abre uma porta para você, ele vira o conselheiro. Ele vira o experiente. Quero falar com você, porque eu vi que você precisa dar uns conselhos. Vai dar conselho para o diabo, irmão. Se o cara que está falando que eu não tenho condição, a pessoa que não acredita em mim, depois ele quer colocar as estratégias dele em mim, as armaduras dele em mim, não quero não, deixa que eu vou lá, do meu jeito, da forma que Deus me ensinou, com as minhas pedrinhas, com a minha funda, e vou derrubar esse gigante, porque quem não tem visão da porta aberta, ele vai tentar te tirar dela, e a porta da oportunidade nos abriu, a porta da oportunidade abriu para a viúva de Sarepta, a porta da oportunidade se abriu para Jacó, para Davi, a porta da oportunidade está se abrindo para você hoje. Estão entendendo sim ou não? Está pegando a palavra de Deus no teu coração? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Essa aqui é clássica. Eu não podia deixar de falar para você sobre esse texto, porque eu sei que você sabe, mas talvez você esqueceu. E o meu papel é te lembrar. Porque uma porta ampla e promissora me foi aberta, e a muitos... A porta se abriu hoje para você, ó.
Mas há o que diante dessa porta? Por que tem adversário? Porque o diabo não quer que você entre. Porque se você entrar, ele perdeu o controle. Há uma porta ampla, que você nem imagina o tamanho dessa porta. Essa porta é tão ampla em oportunidades. Eu falei que esse mês será mês de conexões, de oportunidade, de contratos. É um mês de prosperidade, de avanço. Este é um mês diferente. Às vezes as oportunidades abertas que Deus nos apresenta vêm acompanhada de quê? Opositores. Davi também abriu uma porta grande, não abriu? Mas tinha um Saul lá. Você não pode, você é pequeno. Não é? Você não pode. E tem gente que não quer que você entre e seja abençoado, porque ele não quer que você fique melhor que ele. Sabia? A pessoa ali está com uma malignitude tão grande dentro do coração e da mente, que ele quer que você não troca de carro, que você fica na mesma, que você não anda bonito, que não sei o quê. Se você mudar um pouquinho, mudou, né? Claro, glória a Deus que você não é cego, né? Porque o povo de Deus tem que mudar. Você quer viver do mesmo jeito a vida toda? Não, irmão. Você tem que mudar. Tem que andar melhor. Tem que pegar as oportunidades de vida. Tem que comer melhor, vestir melhor. Tem que sobreviver melhor. Porque essa é a vontade de Deus. Mas vai ser fácil? Vai ser fácil? Mas é impossível? Não. O mais difícil Deus já fez. A porta se abriu. Diga, a porta está aberta. Diga, diabo. Tenha medo não, fala, diabo. Pode vir quente, que eu estou fervendo. Não, ué. Os linguarudos, os olhos gordos, pode explodir o olho, não tem problema não. Pode ver, não tem um negócio de ficar agorando, não tem? E está agorando. De primeiro a gente amarrava até umas fitinhas na gente, né? Vou lá benzer de arca caída. Eu não sei que povo tem arca, né? Que tolice nossa, né? Irmão, eu sou marcado pelo sangue carmesim. Eu não preciso de fita vermelha, porque o sangue de Jesus me lavou. Estão falando que não vai virar em nada. Quanto mais falar, melhor, porque quando eles falam, isso serve de combustível para mim. Quanto mais fala que eu não vou alcançar, mais veloz eu fico. Mas eu acelero, porque o meu Deus abriu uma porta para nós nessa noite. Essa porta, ela é poderosa. Diga, as portas vão se abrir. Diga, isso é graça de Deus. Irmão, você não pode desperdiçar. Olha para mim e fala assim, eu não vou desperdiçar esta graça profética de provisão, de porta aberta. Eu não vou desperdiçar. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, eu vou ler na tradução Ara. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Coloca lá para mim, 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. Muda a tradução, fazendo favor. ARA. Não tem aí? Eu quero que você preste atenção, vamos ler junto. 1, 2, 3. Que não o que? Recebais em vão a graça. Nós estamos aqui para exortar um ao outro agora. Amém?
Nós não vamos desperdiçar, porque não vai ter desperdício nas oportunidades. Versículo de número 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo, uau, e te socorri no dia. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia. Diga: o dia é hoje. O tempo é hoje. O tempo oportuno é hoje. Diga: Deus está nos ouvindo. Agora, com essa informação toda, você precisa usar o texto que nós lemos agora. Não podemos desperdiçar a graça. A oportunidade é hoje. Você está entendendo? Agora, a porta está aberta. Deus está nos ouvindo. A oportunidade é clara, é cristalina. O que você precisa? A porta se abriu, você tem que fazer como Jacó. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa mostrar para Deus que você entendeu. Como é que a gente mostra que entendeu? É mostrando para Ele em resultado, em ação. Eu entendi. O tempo oportuno é agora, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade. E o que mais? E te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora. É agora a oportunidade. O que nós vamos fazer mediante a revelação? Queridos, a igreja precisa parar de achar que a revelação, nós precisamos nos comportar como se nada tivesse acontecendo. Aí sai e fala: nosso culto foi bom. E o que você fez com essa palavra do culto que foi bom? Qual foi a sua atitude? Qual foi a tua ação? Qual foi a tua atitude profética? Jacó abriu uma porta no céu. Aí opa, é agora. Eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. Deus não pediu nada, mas eu vou fazer para mostrar para Ele que eu entendi. O problema é que a gente não faz nada. A gente não faz nada, a gente fica pegando a revelação, comendo a revelação, aleluia, aleluia, mas Deus está esperando uma ação. Há tempo para todas as coisas e o tempo é hoje. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há tempo para todas as coisas, e Deus revelou no coração desse doido, que nesse mês de abril, vai ser o tempo das oportunidades. Agora, o que você vai fazer? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Está abrindo agora uma porta. Algo grande está para acontecer na sua vida, na minha vida, na sua família, nos seus filhos. E você vai continuar assim, não vai fazer nada. Não vai falar para Deus: Senhor, eu entendi, e porque eu entendi, eu vou fazer tudo diferente. Porque não tem como ter resultados novos fazendo as mesmas coisas. Queridos, tem algo sendo aqui entregue ao seu coração. Algo poderoso. Não se envergonhe. Porque eu cometi tal coisa, eu cometi pecado. Porque eu estou envergonhado. Ei, a vergonha é o diabo que está colocando em você. Se você se levantar hoje como Jacó, o mentiroso vira príncipe, o fugitivo vira governador. Você só precisa entrar na rota certa, na oportunidade certa. O tempo é hoje, o tempo oportuno é hoje, o tempo da oportunidade é agora. Deus está nos ouvindo. Deus falou comigo, claro e cristalino. Ele disse: o mês de abril é o mês de conexões, é o mês de acesso, é o mês de avanço, é o mês que nós vamos acessar.
Mas você precisa fazer alguma coisa, senão vai ser só eu, um louco, crendo numa palavra e gritando para você. Como que você vai se mover se você não estiver disposto a mudar essa história, a fazer algo diferente? Diga: essa palavra me revela segredos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Coloca na tradução anterior. Tem coisa que precisa acontecer aqui, nessa igreja, na dependência do Espírito. Todavia, como está escrito, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que... Essa porta que está se abrindo, nós vamos acessar isso. Por isso que eu estou falando, não dá ouvidos a quem não tem visão. Porque se o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não entendeu, é só nós mesmo. Está entendendo? Você vai levantar da tua cama amanhã e vai partir para cima. Vai lá bater naquela porta que está fechada há anos. Você vai falar: hoje eu não bato, eu vou chegar, ela vai estar aberta. Porque Deus falou comigo naquele culto ontem. É o tempo oportuno, é agora. É agora, vamos acessar grandes negócios, vamos fazer grandes coisas, debaixo desse fluir profético, desta graça profética da provisão. Olha o versículo de número 10, a Bíblia diz assim, queridos, a igreja na dependência da revelação do Espírito. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Deus está revelando para você? Sim ou não? Deus está falando com você? E você vai continuar do mesmo jeito? Hã? Deixa eu te falar uma coisa. Domingo pela manhã nós temos batismo. Tem gente aí que está fugindo do batismo. Deus já falou. Deus já falou. Está correndo. Por que está correndo? Porque sabe que tem que mudar algumas coisas. O batismo é uma porta. O batismo é a porta do céu. Está correndo. Por que está correndo? Porque Deus já revelou ou não revelou? Mas é... O que você quer? Você quer os tesouros escondidos? Ou você quer viver as delícias? Eu quero os tesouros. Uma porta grande está se abrindo para você. O tempo se chama hoje. O tempo oportuno é hoje. Diga: Jacó sonhou. Eu não sonhei. Eu estou aqui. E Deus está falando comigo, face a face. Que a palavra é Ele falando com você. Deus está revelando teu coração. Vai ficar até quando assim? Deus está te chamando para uma nova oportunidade.